nosso companheiro, nosso amigo, que nos assessora, que nos dá proteção, informação, desde o momento pré-encarnatório. Que nós possamos sentir a presença dele e desses outros amigos espirituais que nos envolvem nesta casa, proporcionando então que a gente sinta a espiritualidade mais que a materialidade. Isto é, que nós possamos perceber que estamos aqui como espíritos num processo de experiência terrestre, num processo de experiência material. Então somos espíritos a caminho do progresso através da materialidade encarnada. Por isso esses amigos espirituais nos envolvem agora, trazendo uma sensação de alívio, de conforto, de proteção, de tranquilidade. Para que a gente possa ser canal e instrumento da espiritualidade nessa proposta de conhecimento da doutrina e autoconhecimento. Hoje nos propusemos, foi proposto que a gente falasse sobre a questão de qualidade de vida, mas ligado mais à qualidade de vida à mulher. Então, me pediram para falar tudo que eu saberia sobre mulher. Então, eu precisei estudar algumas coisas para poder entender, né? Porque graças a Deus, nós aqui, homens, já fomos mulheres em outra encarnação. Então a gente também, se a gente se entender um pouquinho, né? A gente olhando para as mulheres que nós convivemos, então a nossa proposta é falar, mas é lógico que juntos, quanto mais nós entendermos as mulheres, melhor nós ficaremos como os homens também, né? Que nem aquele rapaz que gostava muito de andar de motocicleta, viajando pelo mundo. E um dia ele estava viajando, numas praias, ele se sentiu muito bem, parou e contemplou aquele mar, aquele sol, e começou a entrar num estado de meditação profunda, de êxtase. Ficou no êxtase ali. E quando a gente entra em êxtase, a gente encontra Deus. E ele escutou uma voz. Olá. Ele se assustou. Quem é? Sou Deus. Vamos conversar, que você está num êxtase tão legal. Eu falei, estou mesmo, estou me sentindo muito bem. Então, como Deus, eu vim aqui te propor então, o que você gostaria na tua vida? Ah, mas eu tenho tudo, mas peça. Eu falei, eu gosto tanto de andar de moto, de passear. Gostaria muito de atravessar o oceano com a minha moto, que é potente, para a gente poder ver então os peixes, ver as marés. Atravessaria aí o nosso oceano, chegaria até o velho mundo. Aí parou um pouco, Deus falou, mas veja, aí nós temos um problema ecológico, é muito concreto, as profundidades vão ser muito grandes, vamos gastar muito de cimento e concreto, vai demorar um bocadinho, mesmo que com milagres. Você não tem outro pedido? Ele falou, eu tenho uma coisa que gostaria muito. Gostaria que o Senhor me deixasse entender as mulheres. Qual o mecanismo de pensamento delas? O que faz elas reagirem? Como que elas funcionam? Outro silêncio. Deus pergunta, você quer uma pista ou duas? Então, baseado um pouco nessas questões, nós vamos trazer algumas situações que nós encontramos no nosso cotidiano, nessa questão da viva com saúde e qualidade, né? Espiritismo e bem-estar. Bom, diferença entre os sexos, parece que os nossos cérebros são um pouco diferentes. Vocês vão perceber aí, a esquerda, que tem uns fios um pouquinho mais soltos, né? Um pouquinho mais emaranhados, né? Então as comunicações ali cerebrais estão no campo feminino um pouquinho diferente de no campo masculino, que é tudo quadradinho, né? O que tem aqui e acolá é um pouco diferente o mecanismo de funcionamento do cérebro masculino e feminino, né? Mesmo as conexões são um pouco diferentes. Então as mulheres têm muitas outras conexões. Os homens, 2 conexões já está bom, não precisa muita coisa, mas as mulheres precisam muito. Então quando fala uma coisa, ela está falando outra, quando ela diz não, a gente não sabe o que ela quer dizer. Essas coisas naturais que nós vamos aprender a reconhecer nas mulheres e que os homens ainda, numa próxima encarnação mais evoluídos, quando vierem com mulheres, vão passar pela situação de experiência também. Então vamos lá. Achei muito interessante, porque bom, como que a gente pensei, como é que vamos abordar essa questão da saúde, né? Da saúde feminina, principalmente, mas claro, ampliando. Começamos então a falar de hormônios. Já encontrei uma coisa interessante. De acordo com Edgar Cayce, as glândulas endócrinas são o ponto de contato entre os nossos 3 corpos. Não sei se vocês conhecem, ou ouviram falar de Edgar Cayce, né? O gigante adormecido, o médium adormecido. É um médium que ele dormia e sonambulicamente ele falava das doenças, previa futuro,
Foi fantástico, um dos maiores médiuns que nós... Mas ele dormia e aí começava a falar, totalmente inconsciente. Ele diz que são nelas que encarnam o espírito e a alma, e através delas que atua no corpo físico. Segundo que esse sistema glandular é a fonte de todas as atividades humanas, de todas as disposições, de todos os temperamentos, da diversidade da natureza e das raças. Então ele está dizendo o seguinte, isto não é ele, quer dizer, orientação espiritual, como se as glândulas realmente fossem a nossa conexão com o corpo físico, o emocional e o espiritual. Por isso que eu falei, bom, vamos começar a falar então sobre as questões hormonais, porque nós aqui vamos entender um pouco como funciona e como poderemos entender melhor daqui para frente a questão da saúde, como no geral, mas hoje a mulher. Então ele diz assim, a pituitária, que é a hipófise, é a glândula mais alta do corpo, está relacionada com a luz e se desenvolve no silêncio. Então a hipófise, a gente diz que é, digamos assim, a general de todas as glândulas. Ela que emana os impulsos, que manda determinadas células fazendo outras coisas. Por exemplo, através da hipófise, estimula a tireoide, porque a tireoide trabalha com os hormônios. Estimula as gônadas, para que façam os hormônios, tanto no homem quanto na mulher. Então, a pineal, nós sabemos a importância da pineal, no sentido da glândula espiritual, que é a conexão com a espiritualidade. E ele fala aqui que é o ponto inicial de construção do embrião e no ventre da mãe. A tireoide entre a ação quando se deve tomar uma decisão e agir. Hoje em dia, pessoal, nós temos uma epidemia de distúrbio funcional da tireoide. Cada 9 mulheres para um homem. Então, realmente é uma coisa séria, tá? As mulheres são muito mais suscetíveis à questão da disfunção de tireoide. Sendo que a tireoide tem a disfunção hoje 80% da população mundial. Então nós estamos fazendo uma coisa muito séria, muito grave, e que essa disfunção, não sendo uma doença, ela acaba trazendo várias dificuldades. Aqui está falando de decisão e agir, a gente sabe que a tireoide é a glândula que dá força, que dá energia, eu chamo de Itaipu do corpo. Então, com 80%, então muitas mulheres têm a disfunção de tireoide, e muitos homens também, uma proporção maior, mas que não são averiguadas, não são percebidas através dos exames de sangue. Então eu digo para todas as mulheres, hoje principalmente, que estudem, vão no Google, o Dr. Google mesmo, coloca lá hipotireoidismo, e pegue todas as características disfuncionais da tireoide, anote, e quando você for ao seu médico, clínico, endócrino, gineco, não importa, leve tudo que você eventualmente está sentindo ali. Né? Por quê? Porque aí precisa ser convencido o médico que não é só através dos exames de sangue que ele precisa ser tratado. Precisa ser tratado através do quadro clínico, e para isso você precisa. Então, dá trabalho, mas isso pode te livrar de depressão, de disfunções hormonais, da menstruação, pode te melhorar a questão do peso, a questão da energia de vida, através do sono, da pele, de cabelo, de uma série de coisas. Então é muito importante, digo isso, porque isso para mim hoje é o ponto principal. Né? Toda mulher que chega até mim no consultório, eu já tenho que olhar a eventual disfunção da tireoide por intoxicações. As intoxicações é que estão levando a isso. Então não é uma doença da tireoide, não é uma doença hormonal, no sentido da doença da glândula, e sim uma disfunção por intoxicação. Né? É fácil, eu vou descobrir aqui quem tem risco de ter problema hormonal da tireoide. Eu vou fazer uma pergunta, você para um pouquinho e pensa, se você se enquadra nisso aí, você levanta a mão para a gente ter estatisticamente uma ideia aqui, quem está sujeito a ter um problema disfuncional de tireoide, tá bom? Tudo bem? Quem é aqui que toma banho todo dia? Levanta a mão. Tá. Então você que toma banho todo dia, você tem grande chance de ter uma disfunção da tireoide. Outra pergunta, quem é aqui que eventualmente escova o dente todo dia? Você também tem risco, tá? Por quê? Porque o cloro da água intoxica o nosso organismo
intoxicando a tireoide. O flúor da pasta de dente intoxica. Você imagina que põe flúor, até faz água fluoretada. Só o Brasil que tem isso, né? É um absurdo de intoxicação. E vai fazer, vamos fazer fluoretação na criança. Pelo amor de Deus, não faça isso. O flúor é tóxico para o ser humano. Junto com o bromo, que muitas vezes tem aí em alguns alimentos, que também intoxica a tireoide. Por isso que nós vivemos hoje 80% da população mundial com o distúrbio da tireoide. O timo corresponde ao coração. Por isso que o meu timão, né? Que é um timão que é... Você vê como é que é? É coração, é timão, né? Quem é palmeirense nunca vai ter um timão. Vai ter sempre um timão pequenininho ali. Então é um problema mais sério, não tem jeito. Só na próxima encarnação os palmeirenses vão ter alguma coisa melhor. As suprarrenais são o nosso centro emocional, que atuam sobre o plexo solar. Suprarrenal, hoje em dia também, hoje nós temos um problema grave, crônico, de fadiga. Você pergunta para qualquer pessoa, estou cansado. A glândula suprarrenal é a glândula que produz certos hormônios que nos dão energia, que nos dão proteção. Esse hormônio chama cortisol. Como a mulher quase não se estressa, né? Quase não se estressa, tranquila, né? Nós vamos ver por quê. Então ela gasta muito esse hormônio. Quando ela gasta muito hormônio, ela fica sem. E quando a gente fica sem esse hormônio, que é o cortisol, a gente vai ter uma fadiga relacionada a essa glândula, que hoje em dia é muito comum. Então hoje em dia precisa se avaliar esses dois fatores, a tireoide e a glândula suprarrenal, básico para poder começar qualquer tipo de avaliação de saúde. E as gônadas, segundo Edgar Cayce, são os motores do corpo físico. Bom, então vamos falar de hormônios femininos, que o homem também tem, né? E vamos entender qual a relação aí masculino e feminino desse hormônio. Mas tem dois hormônios principais, que são os estrogênios e a progesterona. O estrogênio é conhecido como estrógeno, é liberado na primeira fase do ciclo menstrual. Isso é muito importante entender. Ele confere as características femininas das mulheres, né? Então, o tamanho dos seios, a textura, o brilho da pele. Então, o estrogênio. Só que o estrogênio também separa ou divide, organiza a gordura. Por isso que muita mulher, hormônio engorda. Qual é o hormônio que engorda? É o estrogênio, mas não o estrogênio da mulher. Vocês vão entender qual o estrogênio que engorda, que não é bem estrogênio, né? Que é usado muito esse hormônio para engordar animal. Os animais estão cheios desses hormônios, e este hormônio que está fazendo muitos de nós aumentarmos de peso, ou temos características mais femininas desde criança, por causa do excesso desse hormônio utilizado para engordar, mas não o hormônio natural da mulher. O estrogênio, então, distribuição de gordura, desenvolvimento mamário, protege células nervosas e prepara o corpo para a gravidez. Então, muito importante esse hormônio. Vamos ver deficiência dele. Aí vem as ondas de calor, os fogachos, ressecamento vaginal, diminuição da libido sexual, insônia, irritabilidade, depressão, dor de cabeça, palpitações, diminuição do desejo sexual, redução da atenção e da memória, e carência de estrogênio pode provocar a osteoporose. Então esse é um hormônio muito importante, né? E aí nós vamos ver quando que nós vamos ter a deficiência e quando nós vamos ter essa alteração. Importante, porque muitas mulheres estão sofrendo, e nós vamos falar um pouco dos mitos que tem aí a questão de hormônio, essa brigaiada toda aí que é importante. Mas é para vocês terem conhecimento. Veja só uma mulher com falta de estrogênio já nessa fase, entendeu? Ela já está antecipando como que ela vai ser, né? Quer dizer, nem tem problema de hormônio nessa idade, mas ela já está fazendo um treinamento para quando ela tiver isso aí mais para frente. Veja que doçura ter em casa assim uma pessoa tranquila. A progesterona. Existem livros falando de progesterona. Também uma confusão. Tem como principal função preparar o interior do útero para receber o ovo. Então, a progesterona é a segunda fase do ciclo, que prepara todo o útero para receber o embrião e dar continuidade à gravidez. Causa a formação do muco, do ovário, tal. Grande importância na gravidez. Por isso que chama progeste. Esse hormônio da gestação. Muitas vezes, hoje em dia, dificuldades de engravidar tem a ver com a falta deste hormônio. A falta desse hormônio
traz dificuldades de muitas mulheres, levando à infertilidade. E a gente vai ver que existe uma falta de hormônio virtual, que na relação com o estrogênio, ele tem muito menos. Vamos entender por quê. E isso como é importante isso atualmente. Benefícios da mulher, da progesterona, osteoporose, tensão pré-menstrual, depressão pós-parto e câncer. Então a progesterona é um grande protetor da mulher, muito importante. O que não podem confundir, que eles vão falar um pouquinho, dos hormônios que são naturais, específicos do ser humano, e aqueles que são sintéticos. Os sintéticos não são exatamente iguais aos seres humanos e por isso que trazem tanta confusão. Olha o final, a toxemia, aquela mulher quando engravida e tem muito inchaço, tem pressão alta, fica totalmente com risco de vida, inclusive chama toxemia, falta da progesterona. Os ovários precisam da progesterona para funcionar bem. A menstruação quando falta, olha a progesterona. Gravidez ectópica, gravidez quando é fora do útero. Muitos abortos por falta de progesterona, que mantém a gravidez. Irritabilidade e sintomas de TPM. Aliás, TPM, nós vamos fazer uma aula sozinha de TPM aqui, porque é um capítulo à parte, né? Se homem tivesse TPM ou tivesse dor de parto, a humanidade já teria terminado. Né? Entendeu? Isso eu quero falar porque isso serve para ambos os sexos, claro. Xenos estrogênicos. O que são xenos estrogênicos? São substâncias químicas derivadas do petróleo que estão em pesticidas, inseticidas, defensivos agrícolas e outros produtos. Eles estão em todos os lugares. A garrafinha de plástico que você toma água, ela ficou no sol. E por que ela ficou no sol? A água é boa. Você comprou uma água boa mineral, nossa, excelente, pH ótimo. Só que ela andou de caminhão, não sei aonde, ficou no sol. E o sol incidindo no plástico libera substâncias que são tóxicas. Uma é o bisfenol, que é um xenoestrogênio. Então, essas substâncias estão em todos os lugares hoje em dia. Nós todos estamos intoxicados por substâncias, por que chama xenoestrogênicos? Parecidas com o estrogênio. Quando entra no corpo, as células têm o que a gente chama de receptores, que é a portinha da célula onde ela vai receber. Só que vem uma pessoa ali que é parecida com a outra e entra e acaba entrando, quer dizer, acaba obstruindo a célula através de uma substância que não é o estrogênio. Chama xenoestrogênio. Todos nós, isto está dando a questão dos meninos, muitas vezes, com as aparências do corpo mais afeminado. Muitas meninas com antecipação da menarca, quer dizer, da primeira menstruação. Isso tudo, por quê? Estamos muitos hormônios xenoestrogênicos. Isso é complicado, porque nós temos no Brasil, nós somos campeão. É bom ser campeão, né? Campeão de pesticida. Somos campeões. Então, uma dica aqui, como é que a gente tira um pouco os pesticidas dos alimentos? Tem uma maneira, existe um tipo de iodo medicinal. Esse iodo medicinal chama Lugol. Lugol, nome bom para pôr em sobrinho, né? Lugol, vamos jantar, né? Lugol, você pode comprar em farmácia de manipulação, de venda livre. Você pode pôr umas gotinhas, os alimentos, os hortaliças, os legumes, você coloca lá, deixa alguns minutos com isso. Não use cloro. Não use cloro. Use o Lugol. E o Lugol ele tem a capacidade de tirar um pouco os tóxicos, esses pesticidas que vêm nos alimentos. Solução de Lugol. Tudo bem? É importante. O que acontece com os xenos estrogênicos? Vai ter uma situação hoje em dia que não é uma doença, mas que está acontecendo com a maioria das mulheres. Por quê? Na relação estrogênio e progesterona, quero que vocês entendam, a primeira fase do ciclo da menstruação, sobe o estrogênio. Vai preparando a mulher. Na segunda fase começa a cair a progesterona e o estrogênio começa a subir a progesterona, preparando a mulher para receber o embrião, fecundar e engravidar. Então esse aqui é o equilíbrio que precisa. O que acontece hoje em dia? Por causa dos xenoestrogênicos, você tem um aumento muito grande do estrógeno e a progesterona. Então você tem um ciclo assim. Você não consegue fazer este ciclo. Então isso chama predominância estrogênica. Não é uma doença, mas é um processo que atualmente existe por causa das intoxicações por xenoestrogênicos. De novo, você não vai conseguir descobrir isso aí no exame de sangue. Isso é um quadro clínico, que pode dar tudo isso aí.
ganho de peso, a TPM, mudança de humor, né? A sensibilidade emocional, muita menstruação, até câncer. Então, hoje, isso existe predominância estrogênica, quer dizer, a predominância virtual do estrogênio em relação à progesterona. Tá? Então, o colega ginecologista habilitado, ele sabe que ele precisa equilibrar isso aqui para melhorar todas essas disfunções aqui na mulher. Aqui tem uma característica, não sei se é científica, falando como é que é o cérebro da mulher. Pode ver que o gerador de dor de cabeça é um pouquinho grande, bem no centro. Memória para data é muito grande. Mas, por exemplo, aptidão para dirigir é um pontinho bem pequenininho, não dá nem para a gente ver. Aqui, mais ou menos. Tem aqui bem pequenininho, aptidão para dirigir, né? Segundo esse pontinho. Diferença entre querer e precisar é outro pontinho muito pequenininho lá na frente, né? Então parece que tem aí. Compras também é uma coisa muito grande, né? Então parece que é uma avaliação meio científica de como o cérebro da mulher funciona. É bom que o homem decore isso aqui, né? De conversa elas têm uma parte muito grande na parte perto do cerebelo. E memória para saldo, então, é fantástico. Então tudo bem, é mais ou menos. Agora vamos ver se o cérebro do homem é um pouco mais compatível, né? Parece que não tem muita... Então, vocês conseguem ler aí? Está dando para ler? Então parece que tem uma área muito grande ligada à parte sexual que comanda todas as outras, entendeu? Então olha que interessante. Então isso é só para a gente deixar mais leve a aula. Aí eu pensei o seguinte, bom, os seres humanos precisam de algumas situações para amadurecer. Então nós precisamos de fases para combinar o nosso amadurecimento, que são chamados rituais ou ritos de passagem. Então as mulheres têm vários ritos de passagem bem marcados. Por isso que fala-se, a mulher amadurece mais que o homem, é mais madura que o homem. Por quê? Porque a mulher tem ritos de passagem orgânicos, físicos, né? Então a mulher tem a puberdade. A mulher tem a primeira menstruação. Então isso marca. Ela era uma menina, né? Ela era uma criança, teve a primeira menstruação, já é uma mocinha, né? Já é uma mulher. E isso é um rito de passagem. Parece que isso, naturalmente, até por uma questão social e tal, a mulher tem que amadurecer. Porque agora já não é mais, entre aspas, já não tem os mesmos hormônios, já modificou. Então esse rito, o rapaz, o adolescente, não tem rito de passagem. Qual é o rito de passagem nesse aspecto? Não tem. A mudança hormonal vem para o menino, mas ele não sabe que ele é menino e um homem. Não, é tudo misturado, bagunçado. Nós, homens, não temos estas marcas bem evidentes. Então a puberdade é muito importante porque muda, tem mudança biológica, fisiológica, fica às vezes fica um caos. Então imagine, se já a questão hormonal na puberdade já é complicada para a menina, imagina ainda com os xenoestrogênios, que dão alteração do hormônio, que não permite, que aumenta muitas vezes a cólica, e tem toda essa perturbação. Então veja, entre aspas, como complica a vida da mulher. Agora vamos nos socorrer um pouco com Joana de Ângeles, para tentar entender como a espiritualidade nos ajuda a ajudar nesse sentido. Segundo ela, o adolescente traz débitos das quais muitas vezes não se desincumbiu conforme esperado, propondo-se agora o ressarcimento. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, eu entendo que essa fase da adolescência é uma fase onde explosão de hormônios, né? E nessa explosão de hormônios podem sim trazer memórias, trazer emoções, trazer sensações guardadas, muito bem guardadas em outras existências, né? Então, qual é os hormônios sexuais que vêm nessa fase? Então, como que vai lidar com essa explosão de hormônios sexuais, né? Literalmente, a gente vê os animais quando entram no cio, né? Literalmente, o adolescente ele entra no cio. E aí, dependendo do tamanho, entre aspas, do equilíbrio entre a instintividade, né, digamos assim, e a humanidade, esse equilíbrio é que vai ser percebido. Se a instintividade estiver muito grande, tanto o menino quanto a menina, vão exacerbar esses potenciais, digamos, que muitas vezes são negativos, trazidos de outras encarnações. Por isso que ela fala, nesse sentido se faz mister a educação. Nós precisamos educar o nosso espírito, né? Então essa fase da adolescência, tanto para o menino como para a menina, e hoje fica cada vez mais difícil, porque existem
digamos assim, uma permissividade, uma liberalidade, que às vezes foge um pouco do controle, porque a gente precisa entender outros parâmetros, segundo Paulo, né? Nem tudo que eu posso, eu devo. Mas isso não é observado, não é percebido. A libertação dos vícios anteriores e a aquisição de novos valores novos que os contrabalancem, superando-os, é a tarefa espiritual dessa etapa. Então, assim, que tipo de valor a gente vai dar para o adolescente, e para a menina principalmente, que é o caso aqui, para que ela, quando vier esses hormônios, que fazem uma bagunça mesmo, de desejos, de uma série de coisas, ela consiga contrabalancear os quais são os meus valores que eu vou viver e quais são os valores da instintividade que vão me atravessar. Então, olha a importância da educação, que é a única maneira da pessoa entender, e como é que eu costumo dizer, todos nós temos um macaco interior. Todos nós. E aí a pergunta que eu faço para vocês, qual que vocês acham que é a porcentagem deste macaco, que seria um instinto, e a nossa humanidade? Quanto nós temos de macaco e quanto nós temos de homem? Vocês têm ideia? Não? Não podem nem chutar? Quanto mais ou menos vocês acham? 50% cada um? Mais o que? 93% de macaco, 7% de homem, de mulher, né? A humanidade. Então veja que quem manda na nossa vida é o macaco interno. E a pergunta que eu me faço é, o que esse macaco interno quer agora? Porque se deixar, macaco é macaco. Ele faz as coisas por instintividade. Será que nós estamos deixando o macaco interno dirigir a nossa vida? Pergunta que se faz o tempo todo. Nessa fase é complicada, porque a macaca aí dá uns 99%. Então, como é que faz? Novos valores vão fazer com que a humanidade, né, digamos assim, a gente não pode reprimir um animal, porque se a gente reprime um animal, ele fica mais enlouquecido. Mas a gente precisa educar, né? Então, a gente pode educar esse animal para que ele fique sob o nosso controle. Não, tem gente que vai passear com o cachorro leva a pessoa para passear, já viram? O cachorro vai... Mas tem técnicas que faz o cachorro ficar do teu lado, e você então faz uma educação. É mais ou menos isso que eu sinto que nós precisamos fazer com o nosso animal interior. Amor, conhecimento e disciplina. Eis as ferramentas que lhes incumbirão no ser, as lições que acompanharão para sempre. Então, Joana de Ângeles nos dá a dica aqui. Educação, amor e disciplina. Mudanças da puberdade, a gente já estava falando, a menina quando menstrua percebe as mudanças de olhares, quer dizer, ela entra literalmente num padrão vibratório, né, num padrão de energia e hormonal que fica diferente, já tem um olhar diferente. Porém, nós temos percebido que, mesmo quando às vezes a menina já não entrou na puberdade, ela já tem muitas vezes esse tipo de olhar, esse tipo de desejo. Por que será que uma criança teria isso? Porque muito desse campo nós trazemos de outras encarnações. Né? Então eu costumo dizer que o que nós construímos em encarnações anteriores nos perfumou. Né? Você entrou num lugar, pegou o perfume, caiu a tampa, você se enxacou, você fica com aquele perfume. Aonde você vai, entra no elevador, fica empesteado. Quer dizer, você vai perfumando todo lugar, porque você está intoxicado daquele perfume. Você precisa tomar muito banho, trocar muita roupa para aquele perfume sair. Né? Ainda mais se for um perfume que não for muito francês. Ora, o que é um perfume de uma outra encarnação? Quer dizer, qual é o campo de energia, qual é o campo vibratório que nós perfumamos a nossa vida, os conceitos, as tendências, e que a gente vem para esta vida, de novo, intoxicando, de novo perfumando. Então, eu costumo dizer que isso é mais importante que algumas outras coisas. TPM diz que tem 4 tipos de TPM. Ansiedade e suas consequências. Compulsão alimentar, principalmente por doce e chocolate. Sintomas depressivos, durante os 15 dias antes da menstruação, e o inchaço nos seios, dores de cabeça, e problemas nas pernas e no intestino. Então esses são os 4 tipos. A diferença entre uma mulher na TPM e um sequestrador é que com o sequestrador ainda existe uma possibilidade de negociação. Não? Claro, isso não é para todo mundo. Se alguém tiver TPM, eu também não vou discutir, você vai ter. Hoje não vamos entrar em acordo. Dizem que mulheres durante a TPM, 10 dias antes, muito feliz, gargalhada, alegre e tal. Vem no centro, toma paz, dá paz. 9 dias antes, um pouquinho menos feliz. Já começa a achar que a vida não é tão boa. 8 dias, vai começando a ficar emotiva, né? Aquela coisa, passou um mosquito. 7 dias antes, não tem graça nenhuma. 6 dias antes, fica triste, deprimida, sem razão. 5 dias, primeiros sintomas. 4 dias,
raiva e se enfurece do nada. 3 dias antes, louca. 2 dias antes, louca, mais louca ainda. Um dia, salve-se quem puder. Segundo umas estatísticas no presídio, 80% das mulheres que cometeram crimes estavam na TPM. Então Mas a gente está entendendo agora que essa é uma questão hormonal. E é interessante porque, como isso é uma coisa gradativa, muitas vezes a mulher não percebe. Infelizmente o homem percebe, mas também não pode falar. Né? Então, assim, é uma questão de começar. Começar um diálogo, né, um pouquinho antes. Então tem que pôr um bilhetinho, né? Põe o T, só põe um T assim, né? Porque qualquer coisa fala que não, é travesseiro, deixa a coisa lá. Até para poder entrar no diálogo, porque existem sim, a mulher não precisa passar por isso. Isso é uma questão hormonal de descompensação. Então existem sim coisas que podem ser feitas e que podem melhorar muito, principalmente entendendo aquilo que eu falei das intoxicações hormonais. Por exemplo, isso também dá TPM para palmeirense. Palmeirense, quando vê isso aí, entra em TPM e aí não adianta fazer nada. Não sei se eu já falei, mas todo palmeirense, lá no fundo, quando tira todas as coisas ruins dele, ele tem um coração corintiano. Não sei se eu já falei isso para você. Então é por isso que a gente traz para poder melhorar a vibração no ambiente. Né? Outro ritual de passagem importante, que para a mulher ainda, digamos, hoje não tem a conotação que tinha, mas existe uma cultura ainda, o homem não tem essa conotação, a mulher tem a questão da virgindade. Pode ser um marco importante, uma mudança de status, mais antigamente, mas nós ainda vivemos sob fruto de uma cultura que traz esse tipo de informação. A virgindade é perdida como se fosse um tesouro feminino guardado a 7 chaves. A perda da virgindade moralmente é como um roubo abrupto da inocência, mesmo nos casos consentidos. Não que na prática isso seja efetivo ao pé da letra, mas socialmente existe essa marca. E ainda hoje se discute a questão da virgindade em alguns posicionamentos religiosos, indicando que esse ritual é impactante. Graças a Deus, a mulher está se libertando desse tipo de conceito, mas ainda existe muito, né, desse tipo de cultura, desse conceito, que ainda traz no inconsciente da mulher, pode trazer culpa, pode trazer arrependimento, pode trazer uma série de situações, de problemas depois durante a vida sexual, por causa desse momento, que para a mulher é como se isso fosse um marco de amadurecimento, um marco importante. Veja, então, são rituais, são ritos, são coisas que fazem a mulher ter amadurecimento. Hoje, menos, mas ainda existem religiões e culturas que prezam isso aí, que colocam isso a mulher nessa questão ainda dependente dessa situação. Aí eu pensei, bom, virgindade e espiritismo. A doutrina espírita não tem o mesmo conceito de certo ou errado, mas segue a premissa de Paulo, nem tudo que eu posso, eu devo. Então é muito importante. De novo, como vai lidar com essa situação? Vai casar virgem? Né? A gente não, tem que casar virgem. Outros, não precisa mais casar virgem. Como que é essa questão? É uma questão de assim, como que eu vou lidar com essa situação? Lembrando que a sexualidade é troca de energias vitais e divinas, que ficam impregnadas nos corpos sutis do parceiro. A relação com o afeto tem até uma proteção de vampirização. Então eu gostaria de falar um pouquinho aqui nessa questão. Aí não é só para as mulheres, é aquilo que a gente percebe. Uma troca, na troca sexual, nessa intimidade, tem trocas de energias. Os físicos quânticos dizem troca de cátion, de certos elétrons. Esses prótons, esses compostos físicos, dizem que nós ficamos impregnados da energia da outra pessoa. Então essa troca, outro dia, fazendo um curso um pouco mais metafísico, diz que uma relação sexual fica uma impregnação do parceiro, da parceira, durante um período. Alguns dizem 3 meses, outros dizem 6 meses. Nisso disseram 7 anos. Então durante 7 anos a gente fica ainda, entre aspas, impregnado com esses, digamos, elétrons, ou com essa energia, ou com essa vibração. Então imagine que, quando você tem, por isso que eu coloquei a questão do afeto. Quando existe o afeto tem uma troca de crescimento. Quando a relação não é baseada no afeto, e sim na instintividade, você está desprotegido do afeto. Como se o afeto criasse um campo de energia de proteção durante a intimidade do casal. Mas fora o afeto, fora essa intenção afetiva, é como se isso não tivesse uma proteção, permitindo eventualmente, na nossa visão espírita, que
tenham interferências espirituais de outras situações, né? De outros desencarnados, de outras pessoas que interferem. Então, existe aí uma questão de intoxicação, que eu diria, vibratória, contaminação vibratória. Que isso vai acabar o quê? Acontecendo uma dificuldade dos novos relacionamentos, ou mesmo no relacionamento. Né? Então, eu pergunto sempre para a pessoa, a relação de vocês é só a dois? Claro, doutor. Vibratoriamente, espiritualmente também? Qual o cuidado que a gente precisa ter? Eu brinco que às vezes hoje em dia, a gente precisa fazer o evangelho antes de namorar. Você pensa, vamos fazer o evangelho antes de namorar. Ah, mas parece então que tem uma conotação, que a conotação sexual precisa ser cada vez mais mudada. Né? Existiram muitos santos até aqui da Igreja Católica que trouxeram conotações negativas. Então nós precisamos ficar atentos. Para mim, o que mais precisa de atenção é qual é o campo vibratório que você constrói, que você protege para a intimidade, que é fantástica, que é de crescimento. Então é uma pergunta. Gravidez. O homem também, né? Aliás, só souberam, né? A humanidade só soube que o homem era pai depois que eles colocaram as vacas separadas no curral, porque antes ficava tudo solto. Aí a vaca engravidava, eles não sabiam porquê, né? Ficava grávida, não sabiam porquê, não fazia correlação. Aí um dia eles começaram a pôr no curral, punham só as vacas ali para tirar o leite e tal. E elas não engravidavam mais. Falei, engraçado. Por que elas não engravidam mais? Né? O que acontece? Aí é que eles descobriram, precisa do touro, senão a vaca não engravida. Não sabia disso. Né? Então, o homem, ele tem um relacionamento, a mulher fica grávida, ele vai, né, observando a barriga da mulher, que vai crescendo, a mulher vai uma mudança fantástica, mas ele não muda nada. Né? E aí, de repente, ele é pai. Então, o homem é assim, hoje ele não é pai, amanhã ele é pai, literalmente um dia. A mulher não, a mulher vai preparando, 9 meses. Então, a mulher tem um crescimento muito grande. Né? Por isso que a maternidade é um fator de crescimento espiritual muito grande. O homem precisa correr atrás bom, ele precisa ir treinando, então é bom que o homem acompanhe a gravidez, né? Se puder, fica meio um pouco gordinho, deixa engordar um pouquinho também, para ver como é a barriguinha, entendeu? Para ir fazendo um treinamento, porque o homem não sabe, não tem essa conotação biológica da maternidade, a mulher tem na maternidade. As grávidas são portadoras de vida e, portanto, são cuidadas por toda a sociedade. É uma bênção que marca a mudança do papel de filha para a mãe. Cuidados físicos na alimentação. Nós temos visto hoje em dia que a alimentação nossa é muito ruim. Então tem muitas grávidas que estão engordando mais que 8 ou 10 quilos. Não pode, teoricamente não pode. Por quê? Porque a alimentação é muito ruim e a gente tem uma péssima impressão, a gente tem uma má informação de que nós comemos bem. Certa feita uma paciente chegou para mim e falou, estou deprimida. Eu falei, está deprimida? Como que é que você come? Né? Porque eu tenho curiosidade hoje em dia. De manhã eu como só um cafezinho preto, porque a gente não pode comer muito, só um cafezinho preto com um pouquinho de açúcar. Tá, 2 colherzinhas de açúcar, tá bom. Depois eu só vou almoçar. Almoçar, eu como uma alfacezinha e um bife na sombra. Eu falei, bife na sombra? Como que é isso aí? Aí eu pego o bife, aço e tal, ponho uma luz no bife e como a sombra do prato do bife. Né? Bife na sombra. Sei. 2 colherzinhas de arroz, de café, que a gente não vai abusar do arroz, né? À tarde, de vez em quando, eu tomo um chazinho. E à noite, como já comi o dia inteiro, às vezes eu não como nada. Eu falo, só não está deprimida, só está com fome. Então, hoje em dia, digo para vocês que a obesidade é uma doença de fome. A gravidez, quando engorda muito, é uma doença de fome. O pessoal tem medo de comer. Então, eu digo para vocês, se você quiser emagrecer, se você quiser melhorar seu corpo, tem que comer mais. 98% das pessoas que me procuram acima do peso comem menos do que precisam. É muito importante a suplementação na mulher, principalmente, aí dou a dica, principalmente da tireoide. Então, é outra gravidez. Quando você suplementa a mulher na gravidez com ômega 3, pode ser do peixe, pode ser sardinha, pode ser a linhaça, ou mesmo cápsulas de ômega 3, e quando você suplementa com iodo, eu já falei do iodo, suplemento, a criança pode nascer superdotada. Então, já foram estudados mães que tomam o ômega 3, que o cérebro nosso é 80% de ômega 3, de gordura. Por isso que as pessoas querem emagrecer, emagrece o cérebro, né? Em vez de tirar a barriga, emagrece o cérebro. E o iodo, porque estimular a tireoide. Só com isso,
proposta de melhorar a cognição e a criança nascer superdotada é muito grande, só com essas duas condutas. Cuidados psicológicos. Existe uma sensibilidade maior na mulher, muito grande, e uma coisa que a gente fala a criança sofre interferência da mãe. Claro, o feto sofre, mas o que o pessoal esquece é que a mãe também sofre interferência do feto, porque o feto é um ser espiritual que vem com suas vontades, seus desejos. Eu conheci mulheres que não eram vegetarianas, ficaram grávidas, começaram a comer carne de todo tipo, de jeito, de churrascaria, e tinham vontade e comiam. Nasceu a criança, pararam de comer carne. Um moleque lá era um comedor de carne terrível, então ele influenciava a mãe. Então a mãe é muito influenciada pelo feto, pelo reencarnante também. Isso precisa ficar muito atento. E cuidados espirituais, né? Então a mulher da gravidez precisa ficar muito atenta com essa questão vibratória espiritual. Porque muitas das vezes, eu também tenho casos que eu fico na dúvida, a gravidez muito problemática, a criança já nasce com problema, e depois vai perceber, não tem um motivo biológico, não tem um motivo médico, mas pode ter um motivo espiritual. Porque o reencarnante pode ter, já por algum aspecto dele, já pode ter uma perseguição espiritual. Embora a gravidez tenha tudo uma proteção, mas isso implica que não tenha já um tipo de ataque espiritual. Então a grávida, eu falo, precisa sempre se preparar, porque muitas vezes alguns sintomas, algumas coisas estão relativos a uma questão vibratória, uma questão espiritual, já de ataque ao reencarnante, né? Então é melhor buscar essa ajuda. Menopausa. Menopausa é um dos rituais de passagem mais difíceis para a mulher. Graças a Deus, hoje em dia vai mudando. Porque é como se a mulher deixasse de ter a característica importante dela, que é a maternidade. Não hoje, estou falando culturalmente. Para que a mulher servia antigamente? Para ser mãe. Ué, de repente não serve mais para ser mãe? Serve para quê? Como isso está na cultura, está no campo morfogenético, muitas mulheres entram nesse campo e começam a pensar, para que eu sirvo? Não sirvo mais para nada, porque só servia para a maternidade, e podem entrar em depressão, em crises emocionais. A degradação do corpo, o cansaço, as primeiras rugas, resgates na pele, tudo isso aí é uma questão no final da menstruação, que na realidade quer dizer o quê? Parada dos hormônios. Lembra, os hormônios é a comunicação do corpo físico, o corpo espiritual e o corpo emocional. Muito importante, então. Olha a diferença das mulheres e dos homens. As mulheres sempre vão se ver, né? Aliás, se vocês conhecerem alguma mulher que não está fazendo regime para emagrecer, vocês me apresentem ela, por favor. Eu não conheço, tá? E aí eu queria falar um pouco então da menopausa. E também de passagem na andropausa. Por quê? Existem alguns mitos da modulação hormonal. Então, rapidamente um histórico para vocês. Em 2002, um trabalho científico grande feito nos Estados Unidos, e em 2003, um trabalho científico grande feito na Inglaterra, de reposição hormonal, chegaram à conclusão, logo no metade do trabalho, que o hormônio estava causando câncer de mama e problemas cardiovasculares. Então eles interromperam o trabalho e chegaram à conclusão de que hormônio causa câncer, principalmente de mama, e problemas cardiovasculares. Ficou, a maioria dos médicos então tem este conhecimento desse estudo famoso, grande, chama WHI. Tá? Em 2008, um outro grupo de médicos, contratados exclusivamente para estudar o envelhecimento, começaram a pesquisar o envelhecimento e acharam esse trabalho, respeitaram o trabalho, falaram, muito estranho. Hormônio? Por que hormônio vai causar problemas se o hormônio é natural do ser humano? E foram estudar o trabalho científico, coisa que quase ninguém faz. O trabalho científico que o pessoal fez, eu vou ler o trabalho? Não. Qual é a conclusão? Porque não temos tempo, corrida, e não é natural. Só que esses médicos contratados para estudar a questão do envelhecimento, foram estudar esse trabalho. E começaram a estudar o trabalho e viram um erro absurdo, crasso, que infelizmente muitas mulheres vão ter problemas por causa desse erro. Eles utilizaram na reposição hormonal um hormônio que foi retirado de urina de égua grávida. Então eles pegaram éguas grávidas, punham nas baias, davam diuréticos para elas, tiravam a urina, e desta urina tiravam 38 dejetos hormonais. Faziam um comprimidinho, davam para as mulheres. Para um pouquinho.
Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de modulação hormonal, reposição hormonal, mas do hormônio da própria mulher. Não hormônio tirado de urina de égua grávida. Por isso, esse trabalho já foi desbancado, já foi dito que tem um erro, só que a maioria dos médicos ainda não tem consciência disso aí. Que os médicos que utilizam os hormônios bioidênticos, que são iguais aos do corpo humano, tem já tem desde 2008 muitos trabalhos com nenhum tipo de problema com esse tipo de hormônio bioidêntico. Então existe muito importante, mas você vai escutar do teu médico que o hormônio dá câncer, isso virou mito. A medicina se baseia muito em mito. É a mesma coisa na testosterona do homem. Um médico há 50 anos atrás tinha 3 pacientes com câncer de próstata, um morreu, o outro não se enquadrou, ele estudou um médico. Como ele era um médico com bastante dedicação, ele estudou e ele chegou à conclusão, com um paciente, que o câncer de próstata dele tinha sido causado pela testosterona. Nem tinha exame de sangue para ver o tal do PSA na época, não tinha, mas ele fez e ele constatou isso aí, escreveu o trabalho. E ele era uma pessoa com muita boa intenção, tal, bem conhecido. Ele foi, então isso carimbaram embaixo e até hoje todo mundo, todos os urologistas, os médicos falam, testosterona causa câncer de próstata, que é outro mito, um equívoco, que a testosterona pode até curar câncer de próstata. Só que é uma briga boa, até o mito cair na medicina, demora. Porque a medicina não é uma ciência matemática, é uma ciência de aprendizado todo dia. Né? E hoje em dia estão pondo em quadradinhos e engula isso. O que acontece? Emocionais, então a mulher precisa reavaliar os valores, para que ela veio, para que ela serve, qual a função agora, nessa nova fase, que ela não precisa. Então, além de regular os hormônios, mas ela não precisa mais engravidar, tem outra fase, então ela pode digamos assim, ficar muito melhor com essa questão dos hormônios e reavaliar para que valores e o que ela quer fazer em direção à vida dela. E espirituais, de novo, como cai a vibração, por causa desses campos de energia, por causa disso aqui, o assédio muitas vezes é pior, deixando a mulher deprimida de origem espiritual ou com problemas emocionais. Vamos só rapidamente ver se vocês têm ansiedade. É só ver que as imagens estão completamente estáticas, tá bom? Pode ver? Alguém aí acha que está se movimentando? As imagens? É? Quem acha que está se movimentando, então é um pouco mais ansioso que os outros, tá? Não? Tem movimento? Não tem movimento? Então, quanto mais movimento, então as pessoas mais ansiosas têm mais movimento. As crianças e os idosos não têm. Olha só que tranquilo, não tem movimento nenhum, né? Eu sei, espírita não tem esse problema, fica muito mais fácil de lidar. Então, gestão de envelhecimento, equilíbrio hormonal, nutricional, estresse, suplementos, e isso vai trazer o equilíbrio. Qual o tamanho de Deus? Um garoto perguntou ao pai. Qual o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho, que tamanho tem aquele avião? O menino disse, pequeno, quase não dá para ver. Então o pai levou ao aeroporto e ao chegar próximo de um avião perguntou, e agora? Qual o tamanho desse? O menino respondeu, nossa pai, esse é enorme. O pai então disse, assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será na sua vida. Que Jesus e os amigos espirituais nos ajudem a nós fazermos as nossas mudanças para que a nossa vida seja cada vez melhor. E hoje, fazendo homenagem às mulheres, para que elas entendam que elas podem viver muito mais felizes, mais tranquilas e mais saudáveis também. Que assim seja. Muito obrigado.